Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação. Nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, o 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do programa de hoje é a magia dos contos de fadas. Nós vamos descobrir como essas histórias podem transformar a leitura em uma atividade lúdica e encantadora, estimular a imaginação na infância e ainda ensinar valores essenciais. E para falar sobre este assunto, nós convidamos um especialista, o escritor Kleber Fabiano. Doutor e mestre em educação, possui formação em letras e é professor nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de letras e pedagogia. Diretor da Fatum Educação e editora, ele é autor de diversas obras de literatura infantil e é também escritor de livros sobre educação, leitura e crítica da literatura. Teve sua obra selecionada para o acervo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Sociedade Irmãos Grimm, na categoria Teoria Literária. Kleber Fabiano é ex-presidente e membro imortal da Academia Brasileira de Contadores de Histórias. Como editor, recebeu o prêmio Selo Cátedra Unesco de Leitura. Como narrador, recebeu o prêmio Baobá em 2021 por fortalecer a arte da narração oral no Brasil. Ele ministra cursos, palestras e consultorias em várias cidades do Brasil e já participou de congressos internacionais como contador de histórias nas áreas de literatura e narração oral em Cuba, Portugal, Itália, Colômbia, Argentina, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Chile, Bolívia, Alemanha, Irã e México. Kleber Fabiano, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Olá, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? E é uma alegria, uma honra poder falar de um tema que é tão caro, né, para nós, que é a contação de histórias, a literatura infantil, em especial esse recorte dos contos de fadas, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, que tenhamos aí uma linda conversa. Vamos ter, com certeza. Vamos começar falando, Kleber, qual é a importância dos contos de fadas no desenvolvimento infantil? Bom, a gente falar do desenvolvimento infantil de contos de fadas seria praticamente falar de coisas muito próximas, né, e de temas próximos e que caminham aí de mãos dadas. Talvez de todos os aspectos que a gente poderia conversar e nós poderíamos passar horas, talvez dias falando sobre isso, mas eu queria fazer um recorte de um que eu acho que é muito importante, né? Que é a questão da significação, do significado, né? Eu acredito que o conto de fadas ele traz muitos significados para a criança. Eu já vou até começar citando aqui um autor, né? Que é o Walter Benjamin, que fala que o conto de fadas é o verdadeiro conselheiro das crianças, porque outrora foi da humanidade. Assim como os mitos significaram para nós humanos, os contos de fadas significam para as crianças o entendimento de si, do outro, do mundo. Então, além das abordagens cognitivas, além das abordagens culturais, né, de repertório para poder dar conta de ler a pós-modernidade, né, como ler, por exemplo, um filme no cinema. Quando eu falo ler, eu estou falando no sentido de atribuir sentido, né? Atribuir significado. A leitura mais ampliada, a leitura da imagem, a leitura cinematográfica, da obra de arte. Portanto, quando a gente fala sobre repertório, é muito importante que esse repertório que eu chamo de clássico da infância, ele seja disponível aí para as nossas crianças, né? Mas eu insisto que a questão simbólica, que essa questão é absolutamente ligada a esse entendimento de quem nós somos, portanto, uma questão mítica praticamente é importante. Ao lado dessa questão mítica, eu diria
também a questão ritualística. E explico por quê. Porque os mitos e os ritos fazem parte da nossa condição, da condição humana. Então, quando eu conto para a criança, por exemplo, que a madrasta da Branca de Neve está diante do espelho e quer matá-la quando ela descobre que a mais bonita na visão do espelho já não é mais a rainha, ela está falando de um sentimento, né, de uma emoção de algo que está ligado à condição humana. Por exemplo, está falando da inveja, né? Está lá na Bíblia, para quem tem como dogma, ou para quem tem como mito, ou para quem tem como literatura, que Caim matou Abel por causa da inveja. Portanto, anos depois, quando a madrasta olha-se no espelho e quer matar justamente a enteada por conta da inveja, nós estamos falando de uma condição humana, né, que está lá naquilo que nos constitui, seja como religiosos ou como conhecedores da cultura religiosa, ou especificamente como alguém que tem esse conhecimento, né, da condição humana, quer dizer, a inveja, esse padrão que muitas vezes nós não queremos, mas que faz parte da condição humana, né? Kleber, Também então a gente poderia dizer que os contos de fadas, eles contribuem para a construção de valores nas crianças? contribuem para a construção de valores e, além da questão mítica, portanto, tem a questão ritualística, ou seja, todas as passagens ou grandes passagens que a criança faz, muitas vezes elas estão vinculadas a esses contos. Por exemplo, quando ela torce para Branca de Neve voltar para casa, ela realiza junto com a Branca de Neve essa passagem, quer dizer, ela sai, ela faz isso que o Joseph Campbell chama de a trajetória do herói, portanto, o herói sai de casa, ele faz toda a sua trajetória, ele faz o seu círculo todo, passa pelos seus desafios, passa pela mensagem oracular, supera as suas dificuldades, vai para o plano do imaginário, né? Volta fortalecido. E nessa volta fortalecido, a criança volta com ele, quer dizer que ela fez essas passagens. A Chapeuzinho Vermelho sai de casa, passa pelo conflito, é devorada simbolicamente pelo lobo, pelo algoz, por aquele que é o traidor, que mostra que o mundo não é aquela maravilha que a gente pensava, mas quando ela volta fortalecida. Esses ritos, ao lado desses mitos, são muito importantes. E aí, claro que a condição dos valores, né? Lembrando que o valor não é moral, né? O valor é para além da moral, o valor é perene, o valor é universal. E aí eu diria que sim, que ele não só corrobora para a compreensão desses valores, mas como ele também, de certa forma, argumenta na importância desses valores. Quer dizer que ter esses valores, viver esses valores, experienciar esses valores são absolutamente importantes na própria sobrevivência, porque no conto o que salva o herói ou a heroína, o protagonista, muitas vezes foi a fidelidade àquele valor. Uhum. E quais valores universais, na sua visão, estão presentes de forma recorrente nos contos de fadas? Olha, por exemplo, os valores de justiça, os valores de fraternidade, os valores de bondade, os valores ligados à honestidade, né? Principalmente ligados à integridade, quase todos os valores ligados à integridade de quem nós somos, né? Por exemplo, quando a bruxa tenta, lá no João e Maria, né, no Hansel und Gretel, no original em alemão, que é o João e Maria, que ela já aparece nessas primeiras versões, ela é um elemento que faz o contraponto antiético, né? Assim como o lobo aparece e faz o elemento de contraponto antiético, quer dizer, o lobo quer aquilo que não é dele, que não lhe pertence, né? Ele está ali a primeira coisa que o lobo faz, muito antes de devorar a vovó e a Chapeuzinho, é a mentira, é a traição. Ele sabe que não é verdade, mas ele mente, né? Mente pelos seus interesses. Depois, automaticamente, ele subtrai a vida da vovó, na versão original do Charles Perrault, ou em algumas versões modernas Disney, quando ela é trancada no armário, por exemplo, de novo ele tira ela do local dela, ele subtrai a vida dela, é uma falta de valor. Então, muitas vezes os valores aparecem no personagem, mas eu te diria, de maneira assim muito enfática, que eu tenho a impressão, e nos meus estudos, esses anos todos, estudando contos de fadas, que os valores aparecem muito mais na antítese dele, quer dizer, na falta de valor dos antagonistas, do que efetivamente no protagonista. E aí a gente também pode entender por que tem tanto apelo
aos antagonistas, né? Se você pensar na Malévola, se pensar na Bruxa da Branca de Neve, que tem várias versões sobre ela, se você pensar, por exemplo, basicamente em todos os personagens que não são os protagonistas, os heróis, mas seriam os vilões, eles justamente chamam a atenção porque eles carregam a antítese da condição humana, a antítese do valor, aquilo que não é valor e, portanto, o nosso interesse talvez por ele seja de pensar assim, como que pode alguém ter coragem de fazer isso, né? Às vezes os pais, os professores, os contadores de histórias, mediadores de leitura falam assim, Kleber, mas por que que tem tanto sucesso o vilão? Porque o vilão apresenta a falta daquele valor que justamente nos chama a atenção, nos provoca, nos faz pensar como pode fazer isso, né? Quer dizer, como que pode o lobo ser tão malvado? Como que pode a bruxa, sabendo de tudo isso, sabendo da condição dos dois garotos perdidos na floresta, ela ter essa maldade? Então, uma pista, talvez, do porquê esse antagonismo, né, chama tanto atenção, vai justamente na falta de valor dele. Né? Porque chama a atenção da criança. Ela aprende com a mãe, não minta, seja honesto, seja verdadeiro, fale a verdade, né? Seja humano, seja solidário, respeite a vida do outro, o espaço do outro. De repente tem uma enxurrada de personagens que não fazem isso, e, portanto, eles nos chamam absolutamente atenção. Isso acontece em vários setores, né? Na própria literatura adulta, isso acontece, no cinema, isso acontece, na novela, isso acontece, em várias narrativas ficcionais, né? E eu diria até reais, porque muitas vezes a folha do jornal que mais faz sucesso, muitas vezes, é a parte da tragédia, né? Daquilo que não deveria ser o normal, e como as pessoas acabam de alguma forma consumindo isso, né? Então, isso é muito importante, nós que somos contadores de histórias, sempre pensarmos sobre isso, né? Porque às vezes a gente foca o nosso estudo do herói, mas a gente não foca naquilo que subtrai o herói do caminho dele, e, portanto, talvez seja tão interessante quanto olhar para o herói. Interessante essa sua visão, essa sua explicação sobre a importância do antagonista, né, numa narrativa, numa história. Uhum. Muito E também interessante. e posso só complementar bem rapidinho, e também porque veja, a arte trabalha com a atenção humana, né? A arte trabalha com a contradição humana, com a antítese, né? A tese é ser bom, né? A tese é ser justo, a tese é ser solidário. A antítese, a antítese disso causa um estranhamento, porque nós não aprendemos a antítese. Nós somos apresentados a ela muitas vezes pela arte, pela cultura, enfim, pelas narrativas ficcionais que nos constituem, né? Na sua opinião, o enfrentamento de desafios e a superação presentes nas tramas dos contos de fadas ajudam a criança a desenvolver, por exemplo, resiliência, senso de responsabilidade? Olha, eu tenho certeza. Eu sei que a gente é meio ousado falar isso assim num programa, numa entrevista. Eu cuido muito para não falar, mas eu sei que aqui eu estou entre pessoas que trabalham nessa perspectiva dos contos, né? Eu conheço muito os contadores que vão para os hospitais, para os espaços vulneráveis, e aqui é o lugar que a gente precisa, sim, honestamente, falar que sim. Claro que nem tudo a gente consegue comprovar, mas eu tenho certeza que sim. Por exemplo, uma coisa que o contador de histórias, o mediador de leitura, os pais, os educadores precisam observar é onde acontece a, a sublimação, a transmutação da narrativa, né? Onde o personagem se encontra forças para justamente buscar essa resiliência que você está falando. É no não lugar, né? Eu gosto muito de estudar os não lugares dos contos de fadas. Os não lugares são a floresta, o mar, o céu e o deserto. Então, por exemplo, o Pequeno Príncipe, o não lugar dele é o deserto. É lá que tudo acontece, mas você não tem como chegar lá. Porque as areias do deserto se movem, o vento amanhã transforma o deserto num outro lugar, ele se renova todo dia. A floresta, que é o lugar máximo dos contos de fadas, os irmãos Grimm, por exemplo, passam praticamente os 207 contos, nos quais eu diria que 90% acontece nesse não lugar que é a floresta,
Porque você não sabe qual é a floresta. Eles não dizem se é das araucárias, se é a Floresta Negra da Alemanha, se é a Mata Atlântica, se é a Mata das Sequoias, se é o Cerrado, se é a Caatinga. Ou seja, essa floresta é um lugar. E é ali que acontece a transformação, porque ali ninguém pode chegar. Só a criança, só o jovem, só o leitor, o ouvinte consegue chegar nesse não lugar. Né? O céu, se você tem, por exemplo, João e o pé de feijão, quando a mãe briga com ele e joga os feijões mágicos e o pé cresce do feijão, ele vai até o céu nas nuvens. E é lá onde nós não podemos chegar, sim, tecnicamente, que acontece. Né? Esse espaço. Então, nós como contadores, quem prepara a história, quem está pensando em contar a história, quem já conta a história, às vezes eu vejo contadores adaptando. E aí foi numa floresta aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, foi numa floresta aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Não, porque se foi ali tão perto, se foi ali tão perto de mim, talvez eu não tenha coragem para me libertar e para buscar justamente essa resiliência que eu preciso dizer, essa transformação é minha, essa superação é minha. Por isso que quando eu comecei a nossa conversa, eu falei dos mitos e dos ritos, porque os contos, ao permitirem explicações fantasiosas, ficcionais, de elementos que eles não entendem. A criança não entende por que a bruxa é malvada. Tudo bem, ela tem inveja, mas por quê? Por que o patinho feio sofre preconceito de todos os outros? Ela precisa ir para esse não lugar onde ela pode ter a liberdade de sentir essa narrativa, de vivenciar, de empaticamente se colocar no lugar do padecimento, do sofrimento, da penúria desse personagem que ela se identifica, viver com ele essa dor, passar nesse não lugar a transformação, porque ele não é localizável nem no tempo nem no espaço, né? E voltar melhor no final do conto, quando diz: e viveram felizes para sempre. Que eu tenho duas observações importantes, se vocês me permitirem, depois, sobre o Era uma Vez e o Viveram Felizes para Sempre. Tá certo, a gente fala daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais sobre os elementos essenciais de um bom conto de fadas? Bora. O conto de fadas ele tem uma estrutura que é fantástica e que o próprio cinema seguiu durante muitos anos essa estrutura. O teatro infantil seguiu essa estrutura, que ele parte da realidade, quer dizer, é mais ou menos como um filme da Marvel, né? Tá lá a bandeira dos Estados Unidos, tem uma cidade calma, ou uma metrópole agitadíssima, mas tudo naquele caos funciona, até que tem um desajuste em algum elemento, tem uma fatalidade que desajusta, e aí começa a trajetória do protagonista, ou porque um antagonista está ali, ou porque o dado do espaço, da estrutura, não permite o desenvolvimento desse personagem. E aí começa o sofrimento dele, a perseguição, vai para o não lugar, né? Então, nos contos Marvel, por exemplo, é para esse lugar mágico, eles vão voar no céu, eles vão para debaixo da terra, eles vão, enfim, cada um com o seu superpoder, eles vão desafiar isso, vão superar isso e voltam pra, melhorados, transformados a partir dessa narrativa, né? Então, algo muito importante para entender é o próprio conceito, já que eu falei das características, eu vou falar do conceito também de contos de fadas. A expressão conto de fadas guarda em si a palavra elementar, que é fatum. O que significa fatum em latim? Significa destino, mudança de vida, fatalidade. Portanto, toda vez que nós temos um conto de fadas, nós temos um conto de fatum, nós temos um conto de destino. Qual é o destino do Chapeuzinho Vermelho? Sair naquele dia o nome já diz, dia fatídico, de fatum, de mudança, né? E encontrar com o lobo. Qual é o fatum da Cinderela, né? Querer ir para o baile, não poder, mas fugir, ser subversiva para fazer isso. Qual é o fatum do patinho feio? Sair daquele espaço onde ele está sendo achincalhado e fazer todo o seu processo de retorno. Qual é o fato do João e Maria? O pai e a mãe, na versão original em alemão de 1812, ou nas versões modernizadas e reescritas pelos próprios irmãos Grimm em 1857, que é o pai e a madrasta, né? Que é o quê? Quando eles largam
quando eles mostram para as crianças que eles não ficam com elas, e lá ali começa o fato, é a mudança de vida. Se eles não tivessem largado, não aconteceria a história. Se a Chapeuzinho não encontrasse o lobo, não aconteceria a história. Se a Rapunzel não fosse trancada naquela torre, não aconteceria a história. Por isso que a gente chama de contos de fadas, ou seja, contos de fatum, contos de destino. Muita gente diz que é conto de fada porque tem a fada com a varinha de condão. Não. Não. A fada com a varinha de condão aparece em poucos contos, e justamente ela aparece por causa do conceito, que a varinha de condão muda o destino, muda o fatum daquele personagem. Ela faz essa mudança, ela permite essa mudança. Então, observe, não é a fada que dá origem ao gênero contos de fadas, mas a fada está contida no gênero contos de fadas, que é anterior à presença dela. Uhum. Nós já tínhamos contos de fadas desde sempre. Professor Kleber, então você quer dizer que não só os contos Disney são contos de fadas? Exatamente. Muito mais. Contos, por exemplo, toda a trajetória do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, do Percy Jackson, todas as trajetórias dos grandes heróis que mantêm essa mesma estrutura, narrativa original, calma, apresentação do problema, conflito, trajetória do herói em busca da superação e retorno para casa, são contos de fadas. Você pode pegar a Pretty Woman, Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o Richard Gere, que fez um sucesso imenso. Por quê? Porque de verdade é um conto de fadas, né? Ela é humilhada, é uma Cinderela moderna, né? Ela, ainda que a condição dela seja uma prostituta, porque nos novos tempos isso vai ser relativizada, essa verdade, essa conduta, então ela continua sendo um conto de fadas. E muitas vezes, erroneamente, a gente pensa que o conto de fadas é conto para menina, é conto para criança. Não é. O conto de fadas, vou repetir aquilo que o Walter Benjamin fala lá no narrador, né? O conto de fadas, ele é o primeiro conselheiro das crianças, porque outrora foi o primeiro conselheiro da humanidade. Então, não se contava essas narrativas para a criança, porque nos séculos que nos antecederam, antes do século XIX, esse conceito de infância ele praticamente não existia, ou existia de uma maneira muito diferente como ele existe hoje. Por isso que a data de surgimento da literatura infantil é 1835, quando Hans Christian Andersen publica o seu primeiro conto, o seu primeiro opúsculo, as suas primeiras pequenas obras, né? E aí começa a literatura infantil. Por que não tem antes? Porque se não tem o conceito de infantil que caracteriza e qualifica essa literatura, não pode existir. Ela só vai existir quando o seu destinatário tem um tempo e um espaço e se pensa sobre ele, né? Assim, quem ele é, esse sujeito a quem se destina os contos? Chama-se infância. Ah, portanto, então existe agora uma literatura que possa, sim, ser destinada a essas crianças. Então, o conto de fadas, ele sempre tem um desfecho, geralmente que traz uma recompensa, ou seja, a vitória do bem sobre o mal, sempre tem uma recompensa. Ela pode, às vezes, ser mais visível, menos visível, ela pode não ser muito lucrativa para o leitor e ser mais lucrativa para o protagonista da narrativa, mas ela, nessa estrutura, sempre tem uma recompensa, né? E muitas vezes ela nem sempre é tão esperada e desejada. Por exemplo, o Pinóquio, que a gente chama de conto de fada moderno, porque ele não é popular, ele foi escrito por um autor, Carlo Collodi, em 1882, ele é um conto de fada literário, né? Ou seja, tem muitas camadas de leitura, tanto na linguagem, linguisticamente, no modo como ele foi escrito no século XIX, mas também nas camadas de leitura. Por exemplo, no Brasil ficou o Pinóquio ligado à mentira. Mas o Pinóquio não é mentira, ele é muito mais que isso, né? Porque o Pinóquio, por exemplo, ele tem outras questões. No texto original, ele diz para o Geppetto, né, que ele quer ser um bambino per bene, um babbo, pai, na Toscana antiga, babbo, io voglio, la voglia, o desejo profundo, ser um bambino per bene, um menino do bem. Ele não quer ser menino. Dizer que ele quer ser só menino já é uma adaptação Disney, já é assim um refinamento Disney que perdeu o integridade. Sabe assim, o açúcar refinado?
o arroz parbolizado, que perdeu já a essência e a vitamina, né? O filme Disney, porque ele foi adaptado e recortado para uma outra sociedade, de um outro século. No texto original, o menino não quer ser, e no texto original, a fada não transforma ele em menino no começo e depois ele se perde. Ao contrário, no texto original, desde o começo, quando o Geppetto faz o boneco, que é um buratino, que é uma marionete, né? Não é um boneco, é uma marionete. Professor, pera, mas isso é um detalhe. Não, não é um detalhe. Isso é muito significativo, porque nós hoje acreditamos que a criança seja, e queremos que a criança seja protagonista, autônoma, né? Dona do seu fato, do seu destino. Nessa época, não. É a escola, a família, a igreja, a sociedade manipulando essa criança para ele ser do jeito que se queria. E o Pinóquio não quer, né? Aí a professora às vezes fala assim, o contador de história fala, viram, gente, coitadinho do Gepeto, deu de tudo para o Pinóquio. Mas calma, o Pinóquio não pediu tudo. Ele era um boneco. Ele nasce como boneco e vira humano do dia para a noite. E, portanto, ele tem na sua primitiva construção algo de muito mais é, muito menos civilizatório do que se espera dele. Ele não quer isso. Simplesmente ele não quer. Então, isso é muito importante na leitura, porque muitas vezes nós adultos, quando lemos, nós fazemos a forçação de barra para a moral que nós queremos chegar. Por isso que eu brinquei com você no começo, eu falei, né, de valor diferente de moral, né? Porque a moral está ligada, não, a moral é casada, gente. Aliás, a moral é muito bem casada. Se tem um casamento duradouro é da moral, porque a moral é casada com a história, chama-se moral da história. Só que a história é como? Ela é mutante, ela é relativa, ela é contada do ponto de vista de quem está narrando o seu feito, ela é circunstancial, ela apresenta variáveis, o valor não. Matar, roubar, é um valor, é perene. Não importa se eu estou no Irã, na faixa de Gaza, se eu estou nos Estados Unidos da América, ou se eu estou lá no sul da Patagônia Argentina. Matar vai ser sempre uma falta de valor, né? É diferente de um procedimento moral. Por exemplo, as senhoras e senhoritas no Irã, nesse exato momento que tiverem sem o véu ou a burca em lugar público, elas são imorais. Mas isso não é imoral para nós, portanto, a moral não é importante, né? Estou falando bastante, né? Mas eu só vou dar mais uma informação que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma informação importante. Tanto é que a moral é perigosa que os próprios irmãos Grimm não têm moral da história explícita. Às vezes tem uns livros, umas versões, uns revisitamentos aí bem estranhos, que diz assim, na moral da... Viu, gente, moral da história. Não, eles não têm. Tem moral implícita, mas ela não é explícita. Só tem moral explícita nos contos do Charles Perrault, que é do século XVII, que é de 1696, e tem moral nas mesmas fábulas do século XVII do Jean de La Fontaine. Só. Os contos modernos todos não têm moral. São as adaptações que são feitas para o mercado editorial, pensando na escola, na família, que quer colocar moral. E eu diria que a moral é muito perigosa. Porque quando a gente trabalha com a criança a moral, se ela muda o padrão, se a sociedade muda os tempos, se aquilo que tem como verdade absoluta hoje, amanhã mudar, eu não entrego para a criança, para o jovem, para o leitor, algo que é perene. Os valores não. Se eu garanto a entrega de valores, os valores são perenes. A moral, como eu já disse, é casada com a história, e a história muda o tempo todo, né? Hoje as mulheres usam menos roupa em cima do que há um século passado as mulheres usavam por baixo. Elas usavam a anágua, a combinação, quer dizer, muito menos roupa hoje por cima, mas então as mulheres atuais são imorais. Não, porque o vento da história varreu aquela moral, aquilo que para aquele momento era, mas o vento, a tempestade, pode arruinar todas as morais, mas não arruina valores, porque eles são perenes, né? Olha, essa nossa conversa está uma delícia, super interessante, mas eu vou precisar fazer uma pausa para um intervalo. A gente Tudo bem, volta a tá ótimo. conversar daqui a pouquinho, tá? Depois do intervalo, sobre contos de fadas, tá certo? A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo.
Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com o programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com o escritor, professor de letras e pedagogia e também contador de histórias, Kleber Fabiano, sobre a magia dos contos de fadas. Kleber, continuando a nossa conversa, como os contos de fadas evoluíram ao longo do tempo? Olha, ótima pergunta. Eles evoluíram muito. É muito interessante, porque eu chamo, né, nós chamamos isso de revisitamento, né? A gente não perde aquilo que é essencial do conto, ele mantém a estrutura, porque esse gênero ele tem essa estrutura que eu já narrei há pouco, né? Ele tem esse conceito, aquelas características que são as mesmas, mas o que ele faz? Ele próprio foi se transformando, ele foi, com o passar do tempo, evoluindo. Por exemplo, hoje nós temos muitos contos de fadas que justamente trabalham com aquilo que antigamente era só o antagonista. Dá um exemplo, tem muitos, mas eu vou dar um para ficar claro o que eu estou falando. Nós conhecemos muito bem a história da Bela Adormecida, né? Que no original do Charles Perrault está lá em 1697, no primeiro livro do Perrault, que é Contos de Mamãe Gansa, e chamava-se A Bela Adormecida no Bosque, no texto original em francês. Hoje, nós ainda conhecemos esse conto, ele continua circulando entre nós, mas naquela narrativa de então, contava-se a história de uma família que teve uma garota, e no dia do batizado foram convidadas as fadas. Vai mudar, observem. Na versão do Charles Perrault, de 1697, eram 7 fadas. Na versão dos irmãos Grimm, de 1812, eram 13 fadas. O Walt Disney colocou para 3. Acho que ele deu uma enxugada. É tanta fada, né, gente? Vamos dar uma enxugada. Falar de 3 já tá bom. Então aí a gente já vê a modernização do conto. Mas, enfim, voltemos lá para a primeira versão dele. Conta a história que no batizado dessa menina, conta a história do batizado dessa menina, que era bela, bela, belíssima, as fadas foram convidadas. Cada fada deu o seu dom. A 7ª fada ia falar quando de repente apareceu uma fada do nada no meio daquela festa de batizado que não foi convidada e ela ficou extremamente enciumada, injuriada, e ela lança uma praga e diz assim: esta menina há de espetar o dedo na roca e morrer. A 7ª fada ainda não havia dado o seu dom para a garota de presente. Então ela diz assim: olha, eu não posso desfazer o feitiço todo, mas eu posso melhorar um pouco ele. Ela não há de morrer. Ela há de dormir 100 anos e depois ela volta à vida. Então pronto. E aí a história a gente já conhece, passam 100 anos, tudo a gente conhece, né? Mas o senhor Walt Disney pensou: quem é essa fada? Quem é esta fada, para não ficar cacofônico? Quem é a fada que jogou esse feitiço? Por que haveria feito isso? De onde ela veio? Como se chama? Quem ela é? Por que essa maldade? Então ele criou Malévola. Ou seja, o anti-herói, né? A heroína que é uma anti-heroína, porque na verdade ela nasce da desgraça da outra heroína e o conto se revoluciona. Então o Walt Disney faz a Malévola. E quem foi ao cinema e viu Malévola vai entender o que eu estou dizendo. O filme do Disney vem trazer essa personagem como uma protagonista, né? Ela deixa de ser antagonista naquela narrativa e passa a ser protagonista da própria vida dela, porque ela tem uma vida. Ninguém sabia quem era Malévola. Ela nem nome tem no texto original dos irmãos Grimm e do Charles Perrault. Mas o Disney nomeia ela, diz quem ela é, traz características dela, e foi um sucesso
na época que o Disney, naturalmente, ainda vivia, década de 30 e 40 dos anos 1900. Os anos passam, e olha a evolução dos contos que eu falava. Nós vamos ao cinema no ano de 2013, depois de uma campanha milionária para irmos ao cinema, com a Angelina Jolie fazendo o papel da Malévola, com um live action feito completamente diferenciado, só que agora o público é de 2013. É outra criança, é outro contexto, a história é a mesma. Assim, a narrativa. Mas a criança contemporânea não vai aceitar que ela seja mal porque seja má. Ela quer saber por que ela é má. E aí nós vamos entender que ela é má porque primeiro ela foi traída. Ela foi traída, né? E depois foram cortadas as asas dela. E quem está me assistindo e a mulher sabe o que eu estou dizendo. Não traia uma mulher. Tampouco corte suas asas. Não vai ficar bom. Ou vai ficar bom, gente? Não vai. É essa nova mulher. Vem a Malévola. Ela vai buscar os seus olhos. Ela vai buscar o seu protagonismo. Ela vai exigir aquilo que é dela. Portanto, ela vem numa outra perspectiva. É o conto sendo transformado, revolucionando. É o conto mostrando essa nossa nova sociedade. E não julguem no sentido assim, o Kleber está dizendo que a Malévola é maravilhosa ou não é maravilhosa. A gente está falando da estrutura dos contos de fadas. A gente ainda não partiu para análise fílmica, nem para análise de roteiro. Estamos falando do esqueleto, né? Dessa estrutura, para falar o quanto ela é revolucionária. Ela é muito revolucionária, né? O Hans Christian Andersen escreveu um conto chamado A Rainha das Neves, em 1848. O cinema trouxe esse conto chamado de Frozen, uma aventura congelante na versão brasileira. É a revolução daquele conto da Rainha das Neves dos anos 1800, né? O Walt Disney trouxe-nos uma releitura, um revisitamento, eu gosto mais que releitura, do Patinho Feio, por exemplo, num belíssimo filme da década de 30, final da década de 30, começo de 40, chamado Dumbo, que é um elefante cujas orelhas são de abano, que sofre preconceito, quer dizer, é o Patinho Feio revisitado, é uma nova versão do Patinho Feio, né? Que tem todos os elementos do conto original, mas para uma criança da década de 30 e 40. Né? Kleber, então Então, você está constatando aqui que os contos de fadas eles têm se atualizado, né? Os contos de fada têm sofrido adaptações para os dias atuais, né? Ao longo desse tempo. É, Você acha que é muito importante, então, modernizar essas narrativas? se a gente não moderniza. Porque, assim, independente de eu achar que as narrativas originais clássicas, porque eu sou um homem que ama o clássico, eu amo. Eu vivo no contemporâneo, mas o clássico me constitui, né? Eu sou leitor de textos clássicos, eu amo o classicismo, eu amo o que é o clássico. Tanto é que eu teorizei dizendo que Perrault, Grimm, Andersen, Madame Donoy, Madame Le Prince de Beaumont, esses contadores dos séculos que nos antecederam, hoje eu chamo de clássicos, porque eles têm uma estrutura que sobreviveu ao tempo e ao espaço. Né? O que é uma história clássica? Ela sobrevive ao tempo e ao espaço. Eu vou te dizer que, particularmente daí falando, que muitas dessas adaptações, ela nasce de uma ideia extremamente sofisticada, mas se perde no roteiro, na narrativa, na fraqueza do literário, na fraqueza do estético no cinema, no senso comum de tentar agradar o público. Eu acho que se perde. Eu tenho a impressão que é como se eu usasse, adoçasse o café com rapadura e de repente eu colocasse açúcar branco. Assim, pode até ter gostoso, mas não faz bem, não alimenta, não é integral, né? Não traz substância e por isso que se perde tão rápido, né? Por exemplo, talvez daqui a um século a gente não lembre da Malévola, mas certamente a gente vai lembrar da Bela Adormecida. A verdade é que o Disney, na década de 30 e 40, revitalizou os contos. E muito do que ele revitalizou já se perdeu de novo. Né? Aí vem a Picture e outros, e a própria Disney, mas uma Disney já revisitada, e traz de novo. Né? Porque a força do clássico, dessa estrutura, ela não perece no passar do tempo e do espaço.
né? É como uma música clássica, né? Eu brinco com as crianças quando eu estou contando histórias, com os professores, quando eu dou formação. Eu falo, qual é o conceito de clássico? E trazem todas as teorias do mundo. Eu vou falar uma coisa mais. Eu vou explicar do modo mais simples possível. Para mim, clássico é toda a composição humana que supera o tempo e o espaço. Por exemplo, né? Van Gogh. Van Gogh pintou as quadros dele lá no outro século. Ele pode não estar dentro do classicismo, assim, daquilo que os autores, os críticos, os teóricos chamam de classicismo, mas para mim ele supera, ele hoje continua sendo Van Gogh. Se você pega Mozart, Chopin, Beethoven, ele continua sendo Mozart, Chopin, Beethoven, né? Se você pega a Aguinha Pocotó, ninguém mais sabe o que ela daqui no ano que vem, né? Se você pega uma música brasileira clássica da década de 70, 60, de quando nós tínhamos uma que eu vou chamar de clássica, assim, ousadamente, porque eu sei que naturalmente é pós-moderna e tem outra classificação, mas para criança entender é mais fácil assim, né? Então, a Chapeuzinho, a Branca, a Cindy, o João e Maria, o João Pé de Feijão, essas narrativas são clássicas porque todos os revisitamentos elas podem vir e pode até interessar um grupo por um certo tempo, mas não interessam a todos o tempo todo. Portanto, a geografia, a história, o tempo e o espaço são a fonte da onde eu digo que isso é perene ou não é perene. O Pequeno Príncipe já é um clássico. Você veja que nós já estamos aí há quantas gerações vendo o Pequeno Príncipe? Agora, quantos filmes foram feitos? Nenhum deles virou clássico. Nenhum deles virou assim. Agora, a narrativa original é clássica. Esses clássicos, portanto, eles, de alguma maneira, eles mantêm preservado aquelas características originais e está fiel ao seu conceito como gênero contos de fadas, ao passo que esses revisitamentos, eles perecem. Né? Quer dizer, a Malévola pode ter feito sucesso numa época, num tempo e num espaço, mas nada garante que ela volte. Né? A gente pode pegar aí, por exemplo, outros personagens que fizeram sucesso por um tempo e um espaço, mas perecem, ao passo que o clássico ele mantém, né? Ele se mantém vivo. Por fim, eu diria, por exemplo, que na abordagem, inclusive da psicanálise, né? Se você pegar Bruno Bettelheim, Mário e Diana Corso, Marie-Louise von Franz, enfim, os pesquisadores nacionais ou estrangeiros que se dedicaram aos contos de fadas, eles justamente utilizam os contos clássicos normalmente em detrimento dos contos contemporâneos, desses atualizados. Né? Isso é uma prova de que o clássico é absolutamente ímpar. Agora, Kleber, como os contos de fadas dialogam com temas contemporâneos como diversidade, inclusão e representatividade? Ótimo. Eu amei essa pergunta. As perguntas são maravilhosas, gente. É o meu sonho falar sobre tudo isso. Bom, vou começar dizendo uma coisa muito importante, né? Para falar sobre representatividade, sobre diversidade, eu vou fazer uma fala que normalmente, como um especialista em contos de fadas, eu escuto. Professor Kleber, mas eu não conto esses contos em leio para as crianças. Eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher feminista. Eu, por exemplo, sou uma mulher para frente. Essas princesas passivas, submissas, que esperavam um príncipe no cavalo branco, professor, estou fora. E eu pergunto, quais princesas passivas e submissas? Porque eu não as conheço. Professor, impossível. Você precisa ler mais, então, contos de fadas. Veja, eu pergunto, será que você não está falando das princesas Walt Disney? Porque as princesas Walt Disney são essas que você descreve, né? Porque tem o interesse de uma sociedade do século 30 e 40 dessa mulher idealizada, dessa mulher submissa, dessa mulher recatada e do lar, né? Essa mulher aí que a gente hoje virou meme, né? Que óbvio que ela não existe. Agora, as princesas não são assim. As princesas são muito diversas. As princesas representam muito bem ser mulher. Vou dar um exemplo. A Cinderela, a Cendrillon, em francês, Cendre, de cinza, de suja, porque era o apelido dela da Cinderela. A gente fala Cinderela, parece que é o nome de uma princesa, não é? Cinderela é um apelido. É assim, sujinha, sua acinzentada, sua poeirenta. Né? Porque era uma ofensa que as irmãs davam para ela. Chamavam de Cendrillon, Cendrillon, né? Com dois L's, como se fosse Réveillon, Cendrillon.
Da onde que ela é submissa? Ela quer o baile. Veja, uma garota hoje, né, cuja mãe diz não vai na balada. Você não vai. Ela sai para na casa da amiga, ela pula a janela de noite, ela inventa uma desculpa e ela vai para a balada. Ela é uma menina que subverte a ordem daquilo que é esperado pela família dela, pelo menos. Portanto, a Cinderela, gente, ela, malgrado a madrasta diga que ela não vai, ela vai sim. Ela vai lindamente, ela vai, dependendo da versão, com ajuda ou sem ajuda. Tem uma versão que ela dá abóbora, que ela é ajudada pela fada, mas existe uma versão que ela não é ajudada, que ela convoca os pássaros, convoca os pombos mágicos, eles juntam as sementes, é uma versão clássica da Disney, rodam em volta dela, costuram-na, costuram, quer dizer, o vestido nela, e ela vai para o baile. Agora, pasmem, ela não só vai para o baile, ela vai para o baile e entrega o WhatsApp para o príncipe. Ai, professor Kleber, que absurdo. Claro, gente, ela perde o sapato na volta, um sapato de cristal, ela não percebeu, ela veio mancando assim, ai, perdi o sapato, amiga. Ou então, não deu tempo de juntar o sapato. Gente, ela não ia pegar um avião em Guarulhos. Ela simplesmente estava num outro século, num outro tempo que era só parar e juntar o sapato. Essa entrega, entre aspas, o sapato, é uma revolução para uma mulher. É uma revolução numa sociedade. Agora, pasmem, a revolução vai piorar. Ela não só entrega o sapato, ou seja, dá o contatinho para o príncipe. É mais do que isso, gente. O príncipe vai até o encontro dela e leva ela para o palácio. Ela casa-se com o príncipe? Casa-se. Numa época em que se casava por arranjo social. Aquela molambenta, pobre, Cendrillon, segundo a madrasta e as irmãs, ela vai para o baile. E detalhe, ela se apaixona pelo príncipe. Detalhe, o príncipe se apaixona por ela. Numa época em casamento, era arranjo social, século XVI, XVII. E ela vai morar no palácio, porque vai se casar com ele. Agora, em morrendo o rei e a rainha, o príncipe vira o rei. Em o marido sendo o rei, ela é a rainha. Em morrendo o rei, o esposo, ela vira a rainha da França. Aquela molambenta, suja, segundo a descrição do texto original de Charles Perrault, ela pode mandar no país mais importante do mundo na época, que era a França, que ditava as regras e normas para o planeta Terra. Seria a mulher mais cobiçada no século XVI e XVII do planeta Terra, casada com um rei, na época do absolutismo, cujo marido era o representante de Deus na Terra. Era a primeira dama mais celestial do mundo. E ela era uma pobre que quis e no baile foi. Então, desculpem, mas eu acho que é uma leitura equivocada dizer que as princesas são passivas. Se você focar Disney, eu concordo. Mas se você pensar, a Branca de Neve sai de casa, vai morar com estranhos, ela foge. Ela foge aquilo que ela poderia simplesmente ficar ali para ser morta, com uma moça sub. Ela não faz isso. Né? A mulher do Barba Azul, quando ele diz, eu vou viajar, e você não entre no mais alto quarto da mais alta torre, ela podia atender a essa ordem. Afinal de contas, ela casou com um fidalgo que trouxe para a família e para as irmãs dela todo o rendimento do mundo, numa classe social que ela foi, mas ela não aceitou. Ela foi lá e observou que naquele quarto tinham outras mulheres mortas. Ela manda chamar os irmãos, os homens da família vêm, dão cabo no Barba Azul, e ela é a primeira mulher da história a livrar-se da violência doméstica. É um conto de fadas. Ela é a maior princesa mais revolucionária que existe. O Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir disseram que o primeiro feminista na história do Ocidente é Charles Perrault. Porque ele coloca Chapeuzinho Vermelho, salva, ele coloca a Cinderela, salva, ele coloca a mulher do Barba Azul, salva. E essa mulher do Barba Azul foi a primeira mulher a livrar-se do jugo masculino, a libertar-se da violência doméstica. Portanto, graças a ela, as outras princesas todas tiveram coragem de, como assim não pode entrar naquele quarto na casa que é minha? Como assim você vai dizer o que eu devo fazer? É muito simbólico, né? Então, eu acredito que esse poder dos contos de fadas ele vai para além daquilo que é cognitivo, das estruturas cognitivas que muitas vezes a escola quer trabalhar. Né? Onde estava Chapeuzinho Vermelho? Na floresta. Com quem ela encontrou-se? Com o lobo. Assinale a alternativa cujos alimentos estavam na cesta da Chapeuzinho. É muito pequeno, perto daquilo que a Chapeuzinho significa para todos nós.
meninos, meninas, homens, mulheres, idosos ou jovens. Ao final da nossa jornada, a gente vai se perguntar: quem foram os lobos da nossa vida? Quantas vezes nos traíram? Né? E não estou falando de traição afetiva amorosa, estou falando simbolicamente dessa traição. Né? Potencialmente é muito feminino o ponto de vista dos contos. Porque a princesa passiva, as crianças não são passivas nos contos de fadas. Os irmãos Grimm tinham por meta fazer criança protagonista e autônoma. Né? Uma adolescente alemã põe uma mochilinha nas costas e vai visitar o Cristo Redentor. Né? Por favor, eu quero saber onde é o Cristo. Ali, minha filha, tu entra nesse táxi amarelo e tu vai chegar lá no Corcovado. Não, eu quero ir caminhando. Não, minha filha, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Tu entra nesse táxi, minha filha, e tu vai para lá, é ali. Porque ela quer autonomia, ela quer ser dona desse seu andar, ela quer pegar o metrô, quer pegar o ônibus, né? A mãe alemã, o pai alemão, eles mandam o filho fazer intercâmbio, é um prazer que eles façam intercâmbio. A mãe latina já está preparando um cantinho atrás de casa para quando a filha casar, ficar pertinho e não sair, né? Já faz um puxadinho ali, minha filha, ai, aqui é para o meu filho, para minha filha. Nem o filho nem foi para o mundo ainda, nem conquistou o seu território, comprou a sua casa, o seu terreno, ele já ganhou praticamente um lugar para ele ficar, sem nem mesmo ele ter o direito, como um jovem, de ir à luta e ganhar aquilo que é dele. Então, é uma versão muito diferenciada, né? Por isso, para voltar lá na pergunta, como que ele trabalha a diversidade, o protagonismo, né? Dessa maneira, quer dizer, pela sua natureza, são contos que, de alguma forma, dialogam com isso. Veja a Maria, do João e Maria, né? João e Maria na versão de Portugal, porque óbvio que não vai ter um João, uma nasalização na Alemanha, nem uma Maria, né? Era Hansel e Gretel, né? Hansel und Gretel, no texto original. O João, vamos ficar nessa versão brasileira, nessa tradução, o João é endeusado nas escolas pelos contadores de histórias. Gente, o João é muito esperto, porque ele pegou os pedacinhos de pão e trocou por pedrinhas. Olha que gênio. Não é. Tem uma gênia melhor nessa história, que é a Maria. Porque a Maria, embora fosse mais nova, a Maria, ela fez o quê? Ela não só arma uma estratégia, porque ela escuta que a bruxa vai matá-los, vai devorar o irmão. Portanto, ela arruma uma estratégia, ela vai lá, faz a bruxa entrar naquele forno, praticamente tranca a bruxa no forno e salva os dois. Isso é de uma coragem absoluta. Simbolicamente, ela mata quem faz mal para aquela família de dois. Né? Portanto, observem, queria ter eu a coragem da Maria. Queria eu pegar aqui meu WhatsApp agora e bloquear pessoas que me fazem mal. Né? E que socialmente eu só aceito porque, enfim, porque é um contexto de aceitar. A Maria não. A Maria, ela é muito corajosa, né? O João está lá porque ele é carne boa do mercado da época, carne masculina, está na gaiola engordando, só esperando o momento dele. Não, a Maria está trabalhando, está lavando, está passando. E observem que esse funcionamento doméstico dela é tão desprezado como ainda hoje é quando uma mulher faz qualquer serviço doméstico. Portanto, esses contos estão de tanta verdade, tanta profundidade. Quanto mais nós lemos eles, eu mesmo fico muito chocado, fico impressionado. E parece assim que quanto mais eu vou ficando velho, mais eu vou lendo, mais eu penso, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Estava tudo na minha frente, né? E eu não vi. Então, sim, trabalham protagonismo nesse sentido, trabalham autonomia, trabalham uma diversidade, são representativos, sim, da mulher, da criança, né? Tem esse protagonismo assim que não é falso como alguns contos e livros infantis contemporâneos que é só porque a criança aparece já é como ela fosse protagonista. Aparecer no livro não é ser protagonista, é protagonista ser dono e salvaguardar o seu destino. João e Maria voltam. Gente, eles escapam de tudo. O pai e a madrasta, vamos lá, foram irresponsáveis ou de alguma forma foram fracos ou de alguma forma estavam num contexto que não podiam criá-los, mas eles sozinhos, os dois conseguiram fazer a trajetória do herói, voltar para casa, trazer tesouros ainda e melhorar a vida do pai. Portanto, não é qualquer coisa, é grande, é de um grau de humanidade tão profundo, tão complexo, é simples, mas é complexo no engendramento das camadas de leitura que eles têm.
Ô, Kleber, você é um ótimo contador de histórias. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do contador de histórias na mediação dos contos de fadas? Que responsabilidade esse narrador assume no processo de formação da criança? Olha, diante de toda essa parte teórica que eu falei, quer dizer, eu acho que tudo que eu falei até agora está vinculado ao repertório do contador de histórias. Na minha opinião, nós precisávamos dar literatura clássica para todos os professores do Brasil. Literatura clássica. Lá do começo, da onde surge o conceito de infância, os primeiros contos, por que que até hoje esses clássicos perduram, né? Eu acredito que precisava assim de uma base formativa muito grande que existe muitas vezes na Europa. Eu, quando estive na Sociedade Irmãos Grimm, porque você viu aí, vocês investigaram o meu currículo e viram que tem um livro que foi selecionado pelo Instituto Irmãos Grimm na Alemanha. Quando eu estive lá, numa das conversas que eu tive com o Dr. Bernard Lauer, que é o presidente do Instituto Irmãos Grimm, ele fica impressionado de como hoje os chineses, os japoneses e os coreanos são os que mais se interessam pelos contos. Eles mandam comitivas para estudar lá onde eu estive, onde eu estudei, para fazer vários e vários e vários e vários cursos. E ele se espanta que os ocidentais não procuram, assim. E isso é muito espantoso. Então, pronto, eu acredito que a parte 1 da nossa conversa aí, talvez tenha sido a mais significativa, mas realmente era muito importante, é o repertório, né? Ou seja, como você é contador de histórias, você não tem o que dizer. Cuidado, não existe texto sem contexto. Então, o bom narrador é aquele que sabe o texto, mas ele é um estudioso desse contexto, né? Porque esse contexto contém em si o texto. Não tem texto sem que, de alguma forma, ele esteja vinculado ao que aconteceu externamente a ele. Portanto, as crenças, os valores, a visão de mundo, a visão social, política e até psíquica do que você está lendo ali está ligado a esse contexto no qual a obra foi produzida, né? Para não correr o risco do que acontece no Brasil, por exemplo, de cancelar Monteiro Lobato pelas frases racistas dele, porque ele é um homem racista, porque estava num contexto racista. Se vocês, moças, senhoras, senhoritas, não fossem ler obras de homens machistas, bom, a humanidade ia perder muito. Assim, vamos combinar que praticamente iam sobrar pouquíssimas obras para serem lidas. Portanto, embora, né, não justifica ser racista em época nenhuma da humanidade, mas o contexto explica algumas coisas, né? Agora, Com sobre o certeza. contador de histórias, então, o papel dele, eu acho que é adaptar essa linguagem, depois desse estudo todo, conhecer esse repertório, a primeira pergunta que um contador de histórias deveria se fazer, na minha opinião, é, primeiro, por que eu conto histórias? Eu acho que isso é uma questão ontológica do ser, assim, né? É, existirmos, já diria o Caetano Veloso, a que será que se destina, né? Assim, falando da cajuína, quer dizer, existirmos, a que será que se destina? Então, existir como contador de histórias se destina a quê? Qual é a minha função como artista, como mediador de leitura, como contador de histórias, como professor? Por que eu estou nesse enredo? Né? Quando eu começo a descobrir isso e saber por que eu quero comunicar, por que eu quero contar, é um caminho muito importante, né? Para a gente não confundir algumas coisas estranhas, como contadores de histórias que parecem que são atores da Globo, são celebridades, que parecem que são artistas assim, né? Absolutamente assim, para além do que o simples imortal comum é, eu acho que é o contrário. Acho que nós, contadores de histórias, nós artistas, temos um compromisso com a nossa arte. E a nossa arte está vinculada ao povo que nos escuta, sejam crianças, jovens, adultos, seja nos hospitais, seja na choupana, seja no ascensorista do elevador aqui do meu prédio. Meio que não importa muito eu e o meu ego, me importa muito eu e a minha arte, a minha palavra dita, bendita de bem articulada, bem pronunciada e bendita mesmo de sagrada, não sagrada no sentido religioso, mas sagrada no sentido daquilo que me conecta a ela de tal modo que eu seja fiel a ela. Né? Então, eu acredito que a primeira coisa é essa. A segunda é, então, olhar para o repertório que nós falamos até agora. Quanto desse repertório eu conheço? Quanto disso eu preciso estudar? Né? Quando que acaba a formação de um contador de histórias? Por isso que não tem faculdade de contação de histórias.
né? Eu criei um curso de especialização em contação de histórias e durante 10 anos nós formamos contadores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, e, e uma das coisas que eu vi durante esses anos todos foi que, assim, independe da pós, né? Eu sempre dizia para eles, após os cursos, eles são só o começo de um caminho, assim, eles são, digamos, né, assim, a semente de algo que nunca mais vai parar. Né? Eu vou contar histórias. Eu tive no Irã, por exemplo, para estudar e pesquisar os contadores de histórias. O contador tem 80 anos, 90 anos. Eles sentam numa cadeira e estou inventando aqui que eu não sei persa, mas eles falam, ficam 3 horas, 4, o povo sai, vai tomar água, vai comer alguma coisa, volta, o povo ri, o povo chora, né? Porque ele não se preocupa com a performance. E aí é algo que é muito importante, porque muitas vezes o contador brasileiro está muito ligado a malabares, a performance, ao figurino. Se eu não tiver uma roupa assim, se eu não tiver uma roupa assado, se eu não tiver... Quando, na verdade, isso é a posteriori do conto, né? Eu posso ter um senhorzinho, e eu peço a Deus que se eu viver muito eu quero ser assim, um senhorzinho eu posso estar lá sem poder me movimentar muito, mas se eu tiver a palavra e um grupo uma pessoa que me escute, eu vou ser contador de histórias sempre, né? Porque tem essa coisa assim, não, aí faz um cenário, faz um figurino, aí faz... Cuidado, isso é o teatro, e que é lindo de fazer teatro, é legal. Mas quem gosta de cenário e figurino, é importante se inscrever no curso de teatro, né? E é legal fazer teatro, é maravilhoso. Mas o narrador, eu acho que o elemento mais importante e prescindível é a palavra, né? Veja, eu não estou dizendo que não pode colocar figurino e adereço. Não falei isso. Eu disse que isso é depois. A história já está em mim. Eu já me entendo como contador. Já sei por que eu comunico, a quem eu comunico. Agora, se eu quiser, então, dar uma ornamentada, tá tudo certo. Tá certo. Kleber, eu peço licença para fazer mais uma pausa nessa nossa conversa, Bora para lá. falar um pouquinho sobre a Associação Viva e Deixe Viver. A Viva é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre esta prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o 4º domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o escritor e contador de histórias, Kleber Fabiano. Kleber, vamos falar só um pouquinho sobre alguns dos seus livros? Literatura para Infância, Temas Polêmicos e Narração Oral é de sua autoria com Cláudio Ledesma, não é isso? O livro oferece aos pais, professores, gestores, mediadores de leitura e contadores de histórias pensamentos e análises que dialogam com a literatura para as infâncias. Fala um pouquinho mais sobre esta obra para a gente. Olha, essa obra eu escrevi recentemente, foi na época da pandemia, porque começaram a aparecer todas as lives de todas as naturezas sobre contação de histórias ou de contadores narrando histórias na pandemia, e foi maravilhoso. Assim, foi uma profusão de gente contando, gente narrando, mas fazendo análise de tudo que eu via, e eu via naturalmente nessas lives, nessas narrativas, nesses vídeos, me preocupava muito a questão de blindar a criança de alguns temas. Então, assim, eu vi gente falando sobre contação de histórias, dizendo assim, ai, gente, e aí eu contei a história, mas eu tirei que no final o garoto morre. Ah, eu tirei, por exemplo, eu lembro de uma contadora que diz assim,
Ah, eu contei Chapeuzinho Vermelho de um jeito que é o verdadeiro, porque esse negócio de lobo comer a vovó, não, o lobo come a vovó. E a criança só vai entender que o lobo é mau, observem, se durante o começo da narrativa, ou no meio da narrativa, o lobo tira a pessoa que ela ama, que é a avó. Se trancar no armário, o lobo não é tão ruim assim, né, gente? Até que ele, assim, ele é ruim, mas é meio gente boa, assim. Ele tranca a vovó no armário. Então, a experiência humana, ela vai para além daquilo que eu estou propondo para a criança nos textos contemporâneos. Então, observem. Professor, mas aí trabalha com. Mas aí mostra que morre. Morre, mas depois ela retoma. Então, assim, eu preciso viver todas as. É como eletrocardiograma. Eu vou lá em cima, e eu vou lá embaixo, e eu vou lá em cima. O que acontece nos contos que eu chamo de pasteurizados contemporâneos é assim: é como uma linha reta, né? E o eletrocardiograma tem que estar tu, tum, tu, tum, tu, tum. E o conto é vivo, porque uma hora eu tenho medo, uma hora eu me alegro, uma hora eu me espanto, uma hora eu fico. Então, é muito importante que esses temas, que os adultos chamam de polêmicos, eles possam, com o passar do tempo, gradativamente, de acordo com a experiência do leitor e do ouvinte, aparecer. Senão, a história ela perde aquilo que é o significado dela, que é o sentido dela, né? Eu fiquei de falar, por exemplo, do Era Uma Vez, né? Nesse livro eu trago isso, o Era Uma Vez. Por que Era Uma Vez? Tem gente que diz assim, eu conto histórias, mas detesto usar Era Uma Vez, professor Kleber. O que você acha? Eu acho que é importante. Voltem, não precisa ser sempre, mas em alguns momentos é importante. Porque Era Uma Vez é o portal mágico, é a coisa mais inteligente que a oralidade criou, que a oralidade camponesa dos celtas, dos alemães, dos povos originários e primeiros todos inventaram, porque é o verbo ser no pretérito imperfeito. Era uma vez. Não foi uma vez, era. Se é pretérito imperfeito, significa o quê? Que é um tempo que é passado, naturalmente, mas ele é imperfeito. Eu não tenho como localizá-lo. Ele não está localizável no calendário. E, portanto, é o não tempo. Como eu falei do não lugar, do deserto, do mar, do céu e da floresta, também tem o não tempo, né? Era uma vez numa floresta muito, muito distante, ponto. Ou seja, eu não localizo mais no tempo e não localizo mais na história. Portanto, ele é totalmente psíquico, ele é totalmente meu. E termina com: e viveram felizes para sempre. Professor Kleber, eu não conto assim. Primeiro porque ninguém vive para sempre, porque ninguém é semente, né, professor? E depois, feliz. Que bom se a gente vivesse feliz. Gente, justamente porque nós não vivemos felizes e justamente porque nós não vivemos para sempre, é que o conto apresenta essa estrutura elementar no momento que ele é contado. Nesse exato momento, a gente poder ter essa estrutura, quer dizer, e viveram felizes para sempre. Feliz ninguém vive, muito menos para sempre. Mas enquanto eu estou ouvindo essa história, para ela ficar guardada lá no meu inconsciente, lá no meu mais profundo, lá naquilo que eu sou de mais eu preciso ter essa sensação de que eu vou viver feliz para sempre. Porque senão ninguém acorda amanhã. Se eu achar que amanhã já acaba, se eu achar que, sabe de uma coisa, para que eu vou dar essa entrevista se daqui a pouco eu já vou embora desse planeta? Eu não vou dar entrevista nenhuma, não. Né? Hoje nem vou acordar, nem vou trabalhar. Afinal de contas, vai que depois de 2 dias eu morra. Então, a forma de nós, observem, nos sentirmos perenes, inconscientemente enganando-nos e acreditando que a gente vai sim viver feliz e vai viver para sempre, é importante incutir isso na criança, né? Para que ela tenha essa perenidade ainda que simbólica, porque nós somos efêmeros, mas se a gente pensar na efemeridade da vida, a gente não vive mais. Então a gente tem que sim construir uma casa, construir uma carreira, criar filhos. A gente tem que acreditar que nós esticamos o máximo possível a nossa existência, nossa permanência, e que sim, que a maior parte do tempo a gente vai lutar para ter momentos de felicidade. Então, era uma vez e viveram felizes para sempre. E o leitor, o espectador, o ouvinte sai do cinema, do livro, da contação de histórias assim: ai, ai, é um bálsamo, né? A gente assiste um filme Disney, a gente pode achar uma bobagem, mas a gente sai de lá assim, tão apaixonado, tão romanticamente feliz, acreditando tanto na humanidade. É isso mesmo. Eu queria, Kleber, que você falasse também sobre o livro Caixa, as cartas do contador de histórias, que traz importantes reflexões sobre autoconhecimento, repertório, linguagem, técnicas e o ofício de narrar histórias.
Ah, é ótimo. Isso foi um trabalho que eu fiz durante 2 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente, aí, pensando no que um contador precisa, né? Então, assim, todo o repertório, que foi o que nós falamos aqui. Então, eu faço perguntas para o contador, são 100 perguntas de reflexão, de autoconhecimento. Que repertórios você tem? Você tem contos afros no seu repertório? Tem contos indígenas? Tem contos da comunidade que você nasceu? Eu vasculho tudo que é repertório e trago essas perguntas para o contador responder. Depois eu vou na questão da linguagem, né? Como que você conta? Com figurino, sem figurino? Com música, sem música? Precisa de figurino mesmo? Você acha que é importante o figurino que você coloca? Ele foi pensado para aquela cena, né? Porque tem gente que se veste de bruxa e conta a história da Chapeuzinho Vermelho. Tem gente que se veste Pequeno Príncipe e conta a história sei lá, do João e Maria. Aí a criança olha aquela bruxa que não está contando a história dela em primeira pessoa, ela fica assim, por que será que a bruxa que veio contar a história de outrem? É tudo muito confuso, né? O efeito do narrador é que ele conta em primeira pessoa porque o outro acredita que efetivamente estou contando aquela história que é para você, né? Se eu sou uma bruxa que já conta, é legal. Agora, se eu vou lá no hospital, se eu vou lá na sala de aula, se eu vou lá na comunidade, se eu vou numa biblioteca e eu digo assim, eu vou contar para vocês uma história, é um presente de um para o outro, né? Eu sou o narrador, eu sou o portador dessa história. O Francisco Gregório, meu grande mestre, né, que inclusive eu tive o privilégio de ser o editor de um livro dele, que eu tenho uma pequena editora e fiz o último livro dele, e foi meu mestre desde 1995, que eu aprendi as histórias. Ele sempre falava muito isso, né, das notícias, né? As histórias trazem notícias, elas nos localizam no tempo e no espaço. Então é muito importante. Então esse livro, na verdade, é um livro caixa, são 100 perguntas, né? Depois eu falo do ofício. Quanto me faz feliz contar histórias, né? Quanto me dedico para decorar histórias, para preparar histórias? Porque tem gente que quer ser contador de histórias, mas ele quer meio que fazer isso assim. Ele acha que começou hoje, amanhã ele é um grande contador, né? Não, é um trabalho de muito tempo. O outro eixo, por exemplo, é a questão do público, né? Que público você se identifica mais? Porque às vezes eu estou contando história para criança e acho que eu não posso contar para adulto. O outro só conta para adulto porque acha que não pode contar para criança, né? Por que será? Se as histórias são boas, histórias são para todas as idades. É um pouco desse meu estudo aí ao longo desses 30 anos de carreira contando histórias que eu trago, né, para compartilhar com os meus colegas da contação de histórias. Olha, é uma pena, mas a nossa entrevista está chegando ao fim. Agora, uma última pergunta. Como incentivar as crianças a criarem as suas próprias histórias de fato? Ah, que pergunta linda. Toda história leva a uma boa história, né? Então eu posso perguntar para a criança assim, ei, depois que eu contei João e Maria, eu posso perguntar, ô turma, ei filhos, ei amigos, ei, né, afilhado, ô povo, que será? Quem será que era o passarinho que comeu o pãozinho do João e Maria? Quando ele nasceu? Quando ele viveu? Quem era o papai e a mãe dele? Por que será que ele naquele dia estava com fome para comer o pedacinho de pão do João? Será que ele fez por maldade? Ou será que ele estava tão faminto, mas tão faminto, que ele. E aí pronto. E aí eu vou dando portas para a criança escolher algum personagem, como o Walt Disney fez com a Malévola, e criar a sua própria narrativa, né? Eu dou vez e voz para ela. Eu abro uma fissura, eu abro assim, eu esgasto um cantinho para o imaginário dele potencializado me permitir me passar essas narrativas. Então, eu preciso olhar para o próprio conto. A própria história pode me dar uma janela de oportunidade para eu criar outras histórias com as crianças, né? E primeiro eu mostro a estrutura, porque eu não consigo andar de bicicleta sem alguém me mediar. Eu não consigo dirigir o carro se não tivesse mediação. Eu não consigo ser um contador de histórias sem mediação. E por que você é um escritor sem mediação? Então, é muito importante mediar, né? Cria uma história criativa, viu, turma? Vamos lá, que prof. Vai sair da onde isso? Né? A criatividade é o conjunto de variáveis que eu alcanço para me comunicar de um jeito absolutamente singular do que o outro. Então, precisa disso, né? Eu estou encurtando todas as respostas. Né? Tá certo. Kleber, foi uma delícia conversar com você, foi muito bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela aula aí.
Obrigada. Eu que agradeço, né? Que bom, vida longa ao Viva e Deixe Viver, viva longa aos narradores, aos contadores de histórias. Eu espero que a gente tenha aí muitas possibilidades de nos encontrarmos outras vezes. Eu estou à disposição para vocês, para as narrativas, para as histórias, né? Tem tanta coisa nesse universo, gente. Tem um mundo a ser explorado, a ser conhecido, né? E se vocês acharem que vale a pena, eu estou lá no Instagram como @ né? Professor.Kleber, professor, tudo por extenso, ponto Kleber. E aí a gente se comunica, se dá um oi, se conhece melhor. Obrigado você pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com essas reflexões sobre os contos de fadas, que é uma das coisas que eu tanto amo nessa minha vida. Essa paixão você passou para a gente na conversa. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até. E nós vamos fechar o programa de hoje com a indicação de alguns livros. Anote: O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha, A Princesa e a Ervilha, de Carol Hart, Gilda de Aquino e outros, e O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado. Os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.